Olá, meus queridos alunos, espero que estejam bem. Nós nos encontramos aqui novamente, através desse ensino, aula à distância, aula remota, como muitos falam, já que a gente ainda não pode ter aula presencial. Então, nós vamos continuar. Você, aluno do terceiro ano do ensino médio de biologia, nós vamos para o terceiro reino dos seres vivos, Então, nós já falamos reino Monera, que é o reino das bactérias. Nós falamos aí do segundo reino, o reino protista ou protoctista, que é o reino das algas, e dos protozoários, e o terceiro reino agora é o reino fungi, reino dos fungos, cogumelos, leveduras. Então a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse tipo de reino. Por isso, desde já falo, pegue seu caderno, faça as anotações aí, para que você coloque os pontos principais dessa aula, assim vai ficar muito mais fácil o seu estudo e com muito mais objetivo. Bom, vamos ver então qual é a característica, o que difere dos outros reinos que a gente viu até agora. Vamos lá. Então, esse tipo de reino fungi, tem como característica aí de todos os seus indivíduos ser seres eucariontes. O que é eucarionte? Lembrando, aqueles que têm dentro da sua célula um núcleo organizado. Então, procariontes ficou lá de bactéria. A partir do reino Monera, o protista e os que vêm, o fungi de hoje, eles são todos eucariontes. Outra característica também são heterótrofos, ou seja, não fabricam seu alimento, ele precisa, diferente, precisa se alimentar ou absorver nutrientes de um ser diferente. Então eles não têm a capacidade, como a gente via em alguns aí do reino protista, de algas, enfim, eles não conseguem fazer o seu próprio alimento. É igual a gente, seres heterótrofos, precisa se alimentar de outro ou absorver nutrientes de outro ser vivo. Outra característica interessante, alguns são aeróbios, que precisam do oxigênio, outros são anaeróbios, e outros ainda a gente fala que é aeróbio facultativo. Em algum momento da vida ele pode precisar do oxigênio ou não. Então isso assim, as características assim, bem simplórias, A gente está fazendo nesse ensino remoto, tentando sintetizar o que é mais importante, e quando retornarmos à aula presencial, enfim, durante as aulas, até do concentro de mídias, a gente vai fazendo com que ela fique com mais conteúdo. Bom, dentro desse reino fungi, nós temos dois tipos de seres, Os seres unicelulares, que são compostos por uma única célula, e aqui eu coloquei a foto para vocês da levedura. Então, essa levedura é uma célula que é utilizada, é um tipo de fungo, utilizado principalmente na fermentação de pães. Logo mais a gente vai falar sobre isso, Bom, e também nós temos as células pluricelulares, são aquelas que têm bastante células. E aí quando a gente fala de fungo, cogumelo, tenho certeza que essa cena aqui, para quem gosta, é sempre lembrado, Então eu fiz uma brincadeira aí, já que o pessoal me chama aí de Professor Mário, mas na verdade esse aqui é o cogumelo, realmente, que mostra para nós um dos representantes também desses tipo de seres vivos aí do fungi, Lembrando que os cogumelos então são pluricelulares, Então para quem gosta aí, do Mario, Super Mario, Professor Mario, trouxe essa brincadeira aí. Então dentro desse grupo a gente vai ter os fungos, vai ter fungo tipo bolor de pão, que a gente vai ver, vai ter aí os cogumelos, vai ter a levedura, que é da fermentação de pães, Então é interessante a gente estar vendo isso. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Então agora a gente vai falar sobre o habitat. O que é o habitat, que a gente fala? É o lugar onde esses seres vivos se encontram, onde eles vivem. Então a gente também vai ter uma diversidade de localidade desses seres. Dá uma olhadinha aí. Então esses seres eles podem viver em água doce ou salgada. Nós também podemos ver eles no solo, a presença deles também no solo. Aqui você vê a questão da decomposição, que é algo importante que a gente vai relatar aí. Então você está vendo aí esse bolo bem estragadinho por sinal, que já está ocorrendo a decomposição, Então eles são responsáveis, além das bactérias, então os fungos são responsáveis pela decomposição. E aí a gente vê aí que eles podem também ser parasitas, tanto de plantas, como você vê aqui embaixo, em animais e também no homem, através de algumas doenças também. Então é muito comum, para quem já viu
gosta de ver aqueles programas de agropecuária, enfim, eles mostram muito a questão da vacinação do gado para coisas fungicidas, né? Quem gosta dessa parte pensa em ser um zootecnista, algo assim, é interessante. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a classificação, né? Então, como esses fungos, professor, são classificados? Eles são classificados em 4 grupos diferentes. Dá uma olhadinha aí, são os nomes um pouquinho diferentes, mas assim a função deles é bem diferente um pouquinho uma da outra e dá para classificar bem. Nós temos os zigmocetos, né? Isso. Nós temos os deuteromicetos, nós temos os ascomicetos e o basidiomicetos, né? Então são esses 4 grupos e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais cada um deles nesse momento. Então vamos lá. Esses são os 4 grupos que eu coloquei para vocês. Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é os zigomicetos. Então, o que é esse fungo? Aonde a gente encontra? Então, os zigomicetos, então eles são chamados de fungos terrestres, né? Como você vê aí. Tem uma parede de quitina, né? Então, por isso se chama parede quitinosa. Lembrando aí que as plantas, por exemplo, né, quando estudamos lá no 2º ano, a parede celular, então a parede de planta tem a celulose, né, e o fungo ele tem, esse tipo de fungo tem uma parede de quitina, né, uma proteção, por isso que fala parede quitinosa. Outra coisa são microscópicos, né, são invisíveis, porém, como eles vivem, a maioria vive em colônia, quando eles se juntam em colônia, nós conseguimos observar ele visivelmente, porque daí não é um único ser, né? E são vários. Então, dessa forma também, a gente consegue ver macroscopicamente, né? Então, ele é microscópico, mas ele se torna macroscópico quando ele se une em formato de colônia. Outra coisa, eles realizam a alimentação orgânica, né, de coisas mortas, né, então tem a ver um pouco com decomposição e podem também gerar algumas doenças. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que você com certeza já viu, né? Então um bolor de pão, inclusive partilhando esses dias, quase comi um pão aí mofado, né? Então quando a gente fala mofo do pão, então é algo que pode realmente prejudicar, porque ele pode gerar doença, né? Então a gente tem que estar sempre olhando o pão que passou da validade, principalmente pão de forma, né? Então dá uma olhadinha, porque se você ingerir esse alimento, com certeza você vai ter algum desconforto aí na parte do intestino, algum problema nesse sentido. Aqui nós temos também um tomate, né, com bastante mofo, a gente vê, parece que fica aquela coisa aveludada, né? Você observa o aspecto que está no tomate, parece algo meio aveludado. E também o morango, né, mostrando aí um exemplo de fruta também com esse fungo. Então esses são os grupos, né, dos seres pertencentes ao grupo dos zigomicetos. Então vamos para o próximo, que são chamados de deuteromicetos. Então esse grupo deuteromicetos, eles também vivem em ambiente terrestre, como aquático, eles são importantes na recomposição e da reciclagem do solo, fertilização e nutrientes. Lembrando, né, a decomposição ela é importantíssima, porque quando as bactérias, no caso a gente está falando de fungos, os fungos eles fazem a decomposição, eles liberam nutrientes para o solo e esses nutrientes no solo, né, como sais minerais, enfim, gerando esses sais minerais, vai ser utilizado depois para as plantas, no processo aí da fotossíntese, né? Então é um ciclo. Então esses seres são extremamente importantes para a natureza, por causa dessa reciclagem que eu coloquei do solo, né? A questão da fertilização. E também eles podem, nesse caso do grupo do deuteromicetos, eles podem causar alguns problemas, né? São parasitas, né? Tanto em animais, plantas e também nós seres humanos. Eu trouxe uma foto mostrando aí o fungo no café, né, que é um problema para os coletores de café, enfim, tem que passar fungicidas. A micose da unha, né, então quando a pessoa está com uma micose, a micose não é uma bactéria, muitas pessoas pensam que é uma bactéria, mas na verdade é um fungo. Aí também tem remédios para se passar na unha. Aqui a gente tem também a micose de pele e a questão do pé de atleta, chamado, né, que também dá entre os dedos. Vale lembrar, né, que a gente está falando de coisas de saúde, né? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer que impede ou dificulta que essa proliferação aconteça, principalmente deixar
quando vai tomar banho, deixar o lugar úmido, né? Então você que utiliza muito sapato fechado, tudo isso é propício para que, por exemplo, você tomou banho, não secou o seu pé direito entre os dedos, e aí você já coloca um sapato fechado, né, com uma meia talvez molhada, num dia muito quente. Os fungos, eles gostam, assim como bactérias, de ambiente quente. Então você está criando condições para que ele possa se reproduzir e se manifestar aí no seu corpo. Então, uma das maneiras de você combater esse tipo de fungo é você não criar as condições para que ele possa aí proliferar aí na sua vida, no seu corpo, né? Então, cuide, né, da saúde, da higienização de maneira correta, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Então, quando a gente fala aí desses fungos que podem causar algumas doenças, existem várias, a gente vai falar basicamente de poucas aí, como a gente falou até agora, né, porque lembrando que a aula é bem sucinta, mas se a gente fosse aprofundar, tem vários tipos de doenças, né, que é causada aí por fungo. Bom, vamos lá para a próxima. Então, agora nós temos os ascomicetos. Os ascomicetos, se a gente for pensar assim, eles têm grande importância para nós seres humanos. Eles são utilizados assim de uma maneira, vamos dizer, legal, bacana. Eu vou colocar aqui um exemplo, mas ao final da aula eu vou estar falando logo mais aí de alguns outros exemplos, né, que importantes. Então, esse grupo dos ascomicetos, então, eles também são terrestres. Existem alguns marinhos aí associados com alga, que a gente chama de líquen. O que é um líquen, professor? É a junção de um fungo com a alga, né? Então, essa junção, quando estão unidos, lembrando lá de relações ecológicas, mutualismo, né? Então, mutualismo, nesse caso, é união, né? Um não vive sem o outro, né? Um tipo de fungo com uma alga, que é o líquen. Então, olhem aí, agora você vê um tipo de utilização benéfica, vamos dizer assim, do fungo, que é o Penicillium, no caso aí que foi descoberta a penicilina, né? Você vê essa injeção, sei que tem muitos que têm aversão, medo, mas ela foi de extrema importância no seu descobrimento, né? A penicilina, então, ela foi o primeiro antibiótico criado, e é interessante saber que foi meio, vamos dizer assim, sem querer, e assim acontece muito com os cientistas. Às vezes as grandes descobertas ocorrem de maneira sem querer, mas é claro, o cientista tem todo o seu olhar de compreender que aquele sem querer, ele poderia trazer algo benéfico, né? Então, Alexander Fleming, que descobriu o primeiro antibiótico, que é a penicilina, em 1928, ele estava com seus estudos, trabalhando aí com colônias de bactérias, né, estafilococcus, né, que causa pneumonia, e ele saiu e esqueceu aquela colônia, né, que eles fazem em plaquinhas, chamada plaquinha de Petri, uma placa de vidro. Ele estava fazendo essa colônia, esqueceu, e quando ele retornou, ele percebeu que ali existia fungo, né, então ele deixou aberto aquilo, não poderia. E onde tinha um fungo, ele percebeu que o fungo ele liberava uma substância que ele inibia o crescimento das bactérias. E aí, então, esse sem querer, mas com uma visão de um cientista, ele, em vez de jogar tudo fora, ele percebeu, peraí, esse fungo produz uma toxina que acaba com a bactéria. Então, e se eu pesquisar sobre isso e conseguir fazer com que se torne um remédio, né? Então, surge, então, depois de alguns experimentos, de outras contribuições de outros cientistas, surge a penicilina, que ela foi, assim, principalmente na época da Segunda Guerra, utilizada de maneira militar, e salvou muitas vidas, porque é o único antibiótico que existia, e depois ele foi expandido aí para a maneira civil, que a gente fala, né, comercializado. Hoje não é tão utilizado, interessante você saber a gente falar disso. Hoje um dos maiores antibióticos utilizados é a amoxicilina, porque a penicilina, como ela foi utilizada em larga escala, as bactérias elas já adquiriram resistência. E é isso a importância de antibióticos serem receitados só com prescrição médica, porque senão as bactérias elas começam a resistir depois de muito tempo, que a gente fala, é a seleção natural, é a adaptação, elas acabam adaptando aquele remédio, modificando seu organismo e aquele remédio já não faz mais efeito. Mas para a época a penicilina foi a grande descoberta, tanto que gerou para Alexander Fleming, mais 2 cientistas, o prêmio Nobel, né? Então, por ser uma descoberta assim magnífica para a humanidade. Bom, vamos lá, depois a gente vai falar mais do ascomicetos. E o quarto grupo é o Basidiomycetos.
Então, Basidium micetus engloba então espécies que produzem uma estrutura em forma de um bastão, né? Então, Basidium vem de bastão. E aí, no caso, são os cogumelos que a gente encontra, que a gente vê aqui, um cogumelo bem bonito, por sinal, peguei aqui na foto. Então, os cogumelos aí se encontram. Lembrando, existem cogumelos que são comestíveis e outros que não são. Então, tem o champignon, para quem já comeu, né, no estrogonofe, maravilhoso. Trufa, para quem gosta de chimenji, né, que são um prato japonês, quem gosta muito, né, eles são cogumelos pertencentes então ao reino dos fungos, reino fungi, que são comestíveis. Porém, existem outros cogumelos que produzem toxinas que podem levar a pessoa à morte. Então, não queira cair na besteira de você ver um cogumelo na natureza, lá na árvore, pegar e colocar na boca, porque você pode se dar muito mal. Então, tem que pesquisar, né, ver qual é a espécie, né? Nem eu, quanto professor de biologia, conheço todas as espécies, eu também não caio nessa besteira de pegar lá, embora num prato, né, ele seja muito bom, mas é interessante a gente pesquisar antes, porque ele pode realmente ter toxinas e causar muito mal à pessoa e até, no caso, um óbito. Bom, vamos ver aqui a respeito da importância, né? Qual que é a importância desse grupo para a natureza, para nós, seres humanos, né? Então, nós temos aqui a cadeia alimentar, já disse, né? Então, o fungo, ele faz parte, grande parte, faz parte da decomposição. Então, a decomposição, eu costumo dizer nas aulas, que é os lixeiros universais aí que a gente tem, naturais, né? Porque eles fazem a decomposição, né? Então diminui a quantidade de matéria orgânica e libera nutrientes para o solo, que depois vai ser utilizado, como eu disse, no processo da fotossíntese. Então, cadeia alimentar, a questão da decomposição, que é importantíssimo, né? Um está ligado ao outro. Nós temos também produtos de cosméticos, sim, é utilizado em alguns produtos a parte aí de fungos, né? Então a indústria utiliza muito isso. A questão da indústria farmacêutica, então a produção de remédios, né? Os antibióticos, como eu disse, né? Baseados em várias situações. A questão de doenças, né? Que é uma importância no sentido não de bom, mas que a gente tem que estar sempre se cuidando, porque podem gerar doenças, essa doença pode se agravar. E também a questão dos alimentos, que eu queria focar um pouquinho mais agora com vocês, porque às vezes você come um alimento que tem fungo e você nem sabe, né? E são os fungos benéficos, são fungos aí que não trazem nenhum problema. Aí nós temos aqui do queijo, então não sei se você já viu, aqui então temos o Penicillium roquefort, que é o gorgonzola. Então o queijo gorgonzola, ele tem esse aspecto aí que você vê verdinho, né? Na verdade é porque esse gorgonzola ele tem um fungo, né? Que é esse fungo Penicillium roquefort. Professor, mas não faz mal? Não, é um tipo de um fungo que você pode se alimentar e ele não vai causar nenhum mal. Aí também tem o Penicillium camembert, né? O queijo camembert, esse aí eu nunca comi, o gorgonzola já comi, é muito bom. Agora esse camembert nunca experimentei, não é muito da nossa região, né? Mas em alguns lugares, bufês a gente vê, também ele tem esse fungo. Uma vez em sala, algum aluno me perguntou, professor, então esse queijo pode ficar fora da geladeira, ele não estraga, né? Já que ele tem um fungo. Sim, ele estraga, porque o fungo que vai estragar o queijo, ou as bactérias que podem pegar, é diferente dessa que é utilizada para dar um sabor diferente, tá? Então não caia na besteira de comprar um gorgonzola e deixar fora da geladeira e achar que tá tudo certo, porque ele tem esse tipo de fungo, não vai estragar, ele estraga também. Então um fungo não tem nada a ver com o outro. E aqui um tipo de cogumelo, que é o chamado de trufa, né, que é utilizado aí na culinária principalmente japonesa. E aqui a questão também que os tipos de fungos também, no caso a levedura, ela é utilizada como fermentação de bebidas alcoólicas, como a gente vê aí, né, destiladas. E a produção, dá uma olhadinha aí que interessante, a produção de pão. Não sei se você já teve a curiosidade, um dia, né, comprar aí o fermento, né, para fazer um pão, vai estar escrito lá esse nome estranho aí, ó, que você vê, Saccharomyces cerevisiae. O que é essa Saccharomyces cerevisiae? Nada mais é que é a levedura que é utilizada para fazer a fermentação do pão, né? Então esse Saccharomyces cerevisiae é utilizado para isso, né? Então produção
de bebidas alcoólicas, o pão, e também até do etanol é utilizado as leveduras na produção dos famosos biocombustíveis. E para a gente encerrar, eu trouxe uma curiosidade, né? Então você vê esse cogumelo, que ele parece pequeno, mas esse cogumelo é chamado cogumelo do mel. Por incrível que pareça, ele é o maior ser vivo do planeta. Então, o maior ser vivo do planeta não é a baleia, né? A baleia azul, que tem 30 metros, mas é esse cogumelo, porque os cientistas descobriram, né, depois de muitas pesquisas, que esse cogumelo, embaixo da Terra, ele vai se ligando a outros, e quando fizeram a sua análise genética, tratava-se de um único ser. Então, esse cogumelo, o cogumelo do Sol, tem quilômetros de extensão, né? Então, se você quiser, depois procure um pouquinho mais na internet, é interessante a gente saber. Então, se um dia perguntar qual é o maior ser vivo aí do nosso planeta, então ele é um cogumelo, chamado cogumelo do mel, e esse cogumelo do mel, então, ele tem uma extensão gigantesca. Certo, gente? Então, vou terminando aqui para não alongar tanto a aula, espero que tenham contribuído aí com vocês, façam as anotações, e aí qualquer dúvida a gente vai conversando através do Classroom, tudo bem? Um bom dia, excelente dia aí para vocês, e até a próxima. Valeu, pessoal, até mais!